O que eu poderia dizer sobre a neutralidade do analista, que foi um termo inventado pelo Freud, é uma neutralidade quanto ao desejo. Você não tem o direito de desejar pelo paciente. As pessoas tomaram essa neutralidade como algo que se transformou, em alguns momentos, em indiferença ou apatia. Eu me recordo, quando eu era professor universitário e indicava certos elementos para os alunos pensarem, os alunos começando ali no 5º ano de psicologia, eu dizia, por exemplo, a roupa. A roupa de um analista não deve aparecer mais do que a roupa do sujeito que o procura. O analista tem que ter descrição. Nos anos 30 e 40, os analistas, especialmente os ingleses, eles só tinham terno preto. Vários ternos pretos ou vários ternos cinza. E eles usavam o mesmo terno a semana toda e na outra semana novamente preto ou cinza, porque eu não posso estimular nenhuma associação ligada a mim. Eu acho isso complicado porque para você ser colocado na transferência, isso pode ser surpreendente para você. Por exemplo, eu tenho no meu consultório esse número de livros atrás e tem um livro de uma banda chamada Metallica. Quem gosta dessa banda acha esse livro no meio desse monte de livros. No meu consultório de São Paulo, eu não tenho livros. Esse elemento nunca é comentado, mas provavelmente se eu tivesse livros no consultório de São Paulo, seria comentado. Faz parte de um cenário, isso não significa que eu estou entrando com o meu gosto pessoal. Por exemplo, o rádio. As estações de rádio que eu coloco, evidentemente, dizem do meu gosto. E dizem do meu desagrado quando algum paciente muda a estação de rádio, por não gostar da mesma música que eu. Em outra situação, eu diria para a pessoa, não mude a estação. Como analista, eu tenho que compreender que isso faz parte de algo da pessoa na relação comigo. Agora, isso não é necessariamente neutralidade. Eu acho que a neutralidade é algo mais profundo. Eu acho que o psicanalista, o Lacan dizia uma coisa muito interessante, ele tem que estar atento à subjetividade da sua época. Quando o Brasil perdeu por 7-1 na Alemanha, 70% dos meus pacientes falaram de futebol naquela semana. E quando esse ódio virtual aumentou na internet sobre Dilma e Aécio, vários pacientes me perguntaram, você foi na passeata? Você não foi na passeata, né? Eu poderia tomar isso como algo simplesmente transferencial, mas eu acho que vai além. Eu acho que o analista ocupa um lugar na polis e como cidadão eu acho que ele deve se posicionar. Durante o tratamento eu acho que não ajuda o tratamento. Apesar de que, via de regra, as pessoas conseguem deduzir, por exemplo, as nossas posições políticas, nossos gostos. Eu acho que isso não pode virar um elemento superegóico, porque senão a gente parte de um ideal de neutralidade que é questionável. Por exemplo, por que eu faço determinado recorte? Por que eu faço determinada pergunta? Por que determinado paciente diz algo e a minha expressão facial muda e eu acho que não mudou? Ele percebe que mudou. Uma coisa é o analista não se mostrar excessivamente, demasiadamente, enfim, deixar as coisas do analisando serem protagonistas. Outra coisa é o analista, por falta de análise, se mostrar ou aparecer demais. Eu resolveria isso facilmente, mais divã. Mas eu acho que tem uma outra coisa. Tem coisas que o analisando diz que toca fundo no analista. E eu acho que o analista tem que ter humildade de saber que ele tem um limite, que ele não consegue receber todas as pessoas e ouvir de forma neutra todas as pessoas. Em alguns casos muito específicos nós temos um limite pessoal. E eu acho que talvez essa pessoa que me toca em algo que eu não consiga ajudá-la ou fazer análise andar, eu acho prudente que ela encontre outra pessoa. A análise do analista, ela precisa tocar num ponto para ele conseguir analisar. Ele precisa de alguma maneira se haver com a fantasia que o estruturou. Essa fantasia, ela está presente, evidentemente, desde sempre, o estruturou, mas ela se manifesta em certos momentos. O sujeito chega numa análise alienado nesse aspecto. Ele não consegue acessar e não consegue compreender essas manifestações da fantasia na vida cotidiana. Ele se surpreende, se choca, se queixa,
Numa análise, você de alguma maneira retifica a sua posição frente ao impacto que essa fantasia tem. E principalmente, a partir de um certo momento, se responsabiliza por isso. Acho que a grande questão numa análise é: essa fantasia te constituiu, ela é criação sua. Será que você pode criar outras coisas? O narcisismo profissional foi um conceito que eu cunhei para finalizar minha tese. Que é algo que diz especificamente dos analistas, é algo que assola os analistas desde os primeiros laços do Freud, com Ferenczi, com Jung, com Abraham, que diz do seguinte: o Freud chamava a nossa profissão de uma profissão impossível. Ele dizia que ao lado de governar e educar são 3 profissões que de antemão você vai chegar a resultado satisfatório. Isso é fácil de deduzir. Por quê? Porque ela nunca corresponde ao ideal que a gente estabelece anteriormente. Tanto governar, educar, psicanalizar e principalmente o outro, ele não é um objeto que se molda ao nosso interesse. Então o analista, mais do que outras profissões, além de ele estar plenamente advertido disso, espero que esteja, ele também tem que entender que esse mal-estar pode se transformar em elementos de reflexão que podem fazer a própria psicanálise avançar. Os textos do Freud, os textos paradigmáticos, dizem de fracassos do Freud, não de sucessos. Fracassos que ensinaram Freud enfim, a teorizar, a publicar uma obra maravilhosa. Mas o que acontece? Pelo narcisismo, se a gente pegar o narcisismo, até no senso comum, sem entrar na psicanálise, eu não vou mostrar o que é fraco do meu lado, o que não funciona, o que claudica, o que não está condizente com o ideal de sucesso, especialmente hoje, né? No qual revelaria um aspecto meu que eu não gostaria que fosse revelado. A ideia seria, bom, isso não acontece entre os psicanalistas, eles fazem muita análise, eles compreenderiam, mas não é bem o que a gente não é bem o que a gente percebe, não é bem o que acontece no cotidiano. Por quê? Continua existindo uma idealização que o Freud escreveu muito bem em Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é a forma como os laços entre os analistas se dão é uma forma neurótica, fundamentalmente, e que demanda amor e reconhecimento ao outro, ou seja, igual ao analista antes dele fazer a análise. Sair dessa posição é muito complicada, porque seria abrir mão desse amor que se demanda ao outro, desse reconhecimento que se espera do outro, mas fundamentalmente ocupar uma outra posição distinta da que Freud chama de Sua Majestade o Bebê. Nesse texto, Freud, década de 30 do século passado, Freud já dizia que o bebê ocupa um lugar especial, falicizado, né, para os pais ficam fascinados olhando para aquele bebê, mas a questão é, por que aquele bebê não aceita sair dessa posição? Porque ele tem um ganho no olhar do outro de reconhecimento. Isso repetimos durante a vida. E repetimos também no trabalho. O problema é que o nosso trabalho de psicanalista ele deveria estar imune a isso, e não está. Porque, aos olhos de quem eu quero parecer um bom psicanalista? Aos nossos pares. Por diversas razões. Primeiro, reconhecimento da capacidade, reconhecimento da habilidade na condução de uma análise, reconhecimento de certos talentos, como, por exemplo, o uso da palavra, ou a palavra escrita e a palavra falada, uma coisa que pouquíssimas pessoas falam, mas que é extremamente valorizado, o valor que você cobra de cada sessão e, por fim, o que você ganha no mês. Além de um reconhecimento que eu acho complicado, eu só sou analista se o outro diz que eu sou analista. Por exemplo, no encaminhamento. Quando nós encaminhamos uma pessoa para alguém, é uma fantasia nossa de que essa pessoa, com analista X ou Y, vai, enfim, se dar bem, o tratamento vai acontecer, a coisa vai deslizar. Mas, muitas vezes não é isso que acontece, muitas vezes a nossa fantasia não se confirma. E aí, como passa a ser esse analista colega que nós indicamos, um parente, por exemplo, e a coisa não aconteceu. A tendência é julgá-lo. Ele não é bom. Esse é o grande temor do analista, que outras pessoas o denigram, ou o degradem, ou o critiquem, ou mais ainda, né, o
o desconsiderem, né? Porque o analisando o paciente, o sujeito que nos procura, não adianta ele dizer que nós somos o melhor ou o pior. Isso é fruto da fantasia dele. Agora, com os pares, nós tendemos a achar que também não é parte da fantasia. E é, né? Os laços transferenciais são erigidos a partir do amor transferencial e deveriam ser erigidos a partir do trabalho de transferência entre os pares, mas não é isso que acontece. É o que o Freud denunciou em Psicologia das Massas. Ele faz uso da igreja e do exército, na qual, na igreja, Deus ama todos incondicionalmente, e no exército o general é justo com todos os recrutas, soldados, enfim, quem está abaixo dele. Não tem preferência nenhuma. Ou seja, num grupo de analistas acaba acontecendo essa mesma expectativa. Seremos amados e reconhecidos igualmente por alguém que ocupa um determinado lugar. Nossa profissão, ela tem um pecado original, né? Ela tem um pai muito poderoso, né? Um gênio chamado Sigmund Freud. Freud é colocado ou no lugar de Deus ou no lugar do general, né? Pelo grupo de analistas. Um autor disse uma coisa, eu me recordo que eu citei isso na tese, muito interessante. Todo psicanalista gostaria de ser amado por Freud. Ou seja, o que Freud diria das minhas intervenções, do que eu faço, é uma posição infantil, né? Em resumindo, muita análise para quebrar isso.